Boa noite! Como vocês estão? Que saudade de vocês! Desde quarta-feira que a gente não se vê! Muito bom, maravilha! Voltamos! Estamos aqui firmes e fortes todas as segundas e quartas, continuando a falar sobre as questões da nossa menina interior. E com muita alegria, Catiuxa já está chegando e já está entrando. Vamos lá. Muito maravilha. Vamos. Muito feliz de estar aqui com vocês, mulheres lindas. Muitos coraçõezinhos. Ai, gente, amo vocês. Coraçõezinho já desde o início, Kátia. Olha só. Que maravilha. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas. Muito bom. Tudo bem com você, Cris? Tudo jóia, tranquilo. Tava falando aqui da minha emoção, né? De mais uma vez, desde quarta-feira, quanto tempo que a gente não aparece aqui, né? Então a gente fica com saudade, tão bom quando a gente volta. Com certeza. A gente já está pegando esse ritmo, né? De toda segunda e quarta, aí da quarta-feira vem muitos dias até chegar a segunda, né? A gente já Nossa, fica sentindo aquela saudade, né? com certeza. Aí demora muito tempo. Não dá, não tem graça. Mas é É verdade. melhor quando a gente consegue como é que fala? De segunda para quarta ainda é melhor. Porque é mais pertinho. Passa rapidinho, com certeza. É uma delícia, né? Esse bate-papo que a gente tem aqui com essa mulherada linda, né, que se permite estar aqui junto, se olhar, aprender, ensinar, né? Essa troca é maravilhosa. Adoro, adoro. É muito bom mesmo. Já que a gente não pode fazer isso tudo presencial, né? Ainda bem que a gente tem esse canal aqui maravilhoso para a gente se conectar. Pois é, e atender isso, né, Cris? Esse lugar de troca, né, de apoio mútuo, de fortalecimento, né, entre as mulheres, de ensinar, mas também de aprender muito. Essa é a verdadeira Muito. tenda, onde as mulheres Exato. compartilhavam as suas maiores intimidades, né, e seus maiores insights, porque as mulheres se reuniam durante a menstruação, então uma época de um período, né, que a mulher está muito sensível, e então imagina como era delicioso, né? Essa Não troca, é? e é isso que a gente tenta reproduzir aqui, né? Trazer essas trocas mesmo, né, de fortalecimento feminino, né, entre a gente, sobre todos os assuntos que permeiam aí a nossa vida enquanto mulheres, né, mulheres modernas, mulheres conectadas, né, não só conectadas com a internet, mas conectadas com o fluxo da natureza, né? Sim, e entre a gente, né? Porque essa questão, muitas vezes a gente não consegue viver isso que você falou, né? De menstruar ao mesmo tempo. E então a gente, cada um menstrua num tempo diferente e a gente nem sempre consegue trocar nesse mesmo momento. E na tenda as mulheres viviam isso. E quem sabe a gente conseguindo aí se conectar entre a gente e também como você falou, com a natureza, a gente consegue resgatar esse momento de ter esses insights juntas. Imagina que poder. Meu Deus. Era muito Muita poder. bruxaria, né? Mano, muita bruxaria junta. Muita, Sejam muita bem-vindas, mesmo. mulheres. Bem-vindas Hoje nós mulheres que estão entrando aí. Gratidão pela audiência. Hoje nós vamos dar continuidade aqui, né, a esse despertar em relação à nossa menina interior, né? Todo preparativo, uma imersão maravilhosa que é a magia da menina, que vai acontecer aí em maio, né? Então nós estamos aqui nesse preparativo. Alessandra, boa noite, lindona. Seja Isso bem-vinda. aí. Você falou de despertar e entrou a moça do Despertar Turismo. Seja muito Alessandra, bem-vinda. Maior convergência aqui de pois uma conexão muito forte, né?
Maravilha. Isso mesmo. Então, a gente hoje tem um assunto que é bem delicado, né, Kátia? É um assunto que ele dá muito pano para muita manga, para muito vestido, para muita roupa de inverno, inclusive, que tem mais pano ainda, né? E a gente pensou de trabalhar isso porque a gente percebe que esse tema da promessa, que nem sempre é cumprida, quando a gente recebe isso, nem sempre a gente recebe bem. E também, às vezes, essa promessa que acaba sendo já de premissa uma mentira mesmo. Às vezes a promessa não é, mas depois se torna. Mas às vezes, desde o início, ela já é. E é um assunto muito delicado, porque aquela história, né? Atire a primeira pedra quem nunca mentiu. Então, é um assunto que de verdade envolve muita gente. E envolve todas nós, porque em algum momento nós podemos ter mentido, em outro momento a gente pode ter recebido a mentira. E nem sempre isso é bem trabalhado, né? O problema, a questão é essa, que nem sempre é bem trabalhado. E, inclusive, quando a gente era criança, né? Por isso que a gente perguntou, né? Quantas mentiras você escutou quando era criança? Porque isso também pode influenciar a nossa mulher adulta, né, Kátia? Com certeza, porque quando nós somos crianças, né, nós recebemos muitas informações, aprendemos muitas coisas que ficam no nosso inconsciente, né? Fica. E esses aprendizados, sejam eles bons ou ruins, a gente acaba carregando para a vida. Até É verdade. perceber o quanto de crenças limitantes às vezes nós temos, o quanto de padrões que nós repetimos, né, dos nossos pais ou das pessoas que nos criaram. Então, por isso a gente traz essa reflexão e nós viemos, né, vamos trazer mais reflexões ainda ao longo de todo esse mês em relação a esses traumas, digamos assim, né, que ficou da nossa infância, né, que são registros da nossa infância, né, sempre com o intuito de trazer isso à consciência, né, e sempre com o intuito de nós sairmos do papel de vítima, tomarmos as rédeas da nossa vida, né, a partir do momento que a gente ganha essa consciência do que talvez possa ter sido a fonte geradora de determinado problema no presente, né, e a gente fazer essa virada de chave e fazer da nossa vida, transformar a nossa vida da melhor maneira possível, né? Então, as mentiras, essas promessas, né, que muitas de nós recebemos, né, na infância e que não foram cumpridas, né, mentiras que foram contadas para a gente, depois a gente descobriu que não era bem assim. Às vezes não é nem de má fé, mas elas acontecem. Isso é uma realidade, especialmente para as crianças, né? Então a gente vem aqui refletir, né? Falando nisso, eu lembrei de uma situação, você falou, às vezes não é de má fé. Quando eu era criança, eu me lembro, eu morava em São Cristóvão, que é um bairro aqui do Rio, que assim, não chega a ser subúrbio, mas é zona norte, né? Não é um bairro muito, não é da zona sul. Mas lá tinha, né, a Quinta da Boa Vista, não tem, a Quinta da Boa Vista, onde tem aquele museu que pegou fogo, aquela história toda, né? Então, aí eu morava perto assim, andando, devia levar uns 15, 20 minutos, né, mais ou menos. Mas dava para ir andando, era uma boa caminhada, mas era tranquilo, né? E eu ficava, às vezes, eu e meu irmão, a gente ficava perguntando pro meu pai, pai, vamos pra quinta, pai, vamos pra quinta, pai, você não falou que vai levar a gente na quinta? E ele dizia que ia levar, só que chegava domingo, ele não tinha a mínima vontade de levar ninguém para lugar nenhum, porque ele queria descansar. E aí ficava aquela zoação, mas hoje não é quinta, hoje é domingo, você quer ir na quinta no domingo. E ele ficava embromando a gente, né, naquele papo furado. E não dizia nada clé com cré, e não dizia que não ia, mas também não ia, né? Ele não dizia nada, ele ficava só brincando. Então aí você falou assim, não é de má fé. Ele não estava querendo desagradar a gente, dizer que não ia, mas de verdade ele não ia. E então criava um clima um tanto quanto chato,
né, constrangedor para a criança, que a criança quer brincar, quer se divertir, mas no final das contas, não acontecia de fato. Então, essa lembrança eu tenho, porque assim, não foi uma vez só, não foram duas, foram várias. Então, era uma coisa que não dava para esquecer. Sabe que eu tenho uma história parecida, Cris, também? Tem a ver com esse negócio de levar e não levar, né? Engraçado hoje que eu estou percebendo que enquanto na live passada nós trouxemos as histórias mais da mãe, né, que foi do nascimento materno, Sim. hoje nós duas estamos trazendo histórias de resgate paterno, né? Falando mais das memórias vindas do pai. E a minha história também é ligada ao meu pai, né? O meu pai, ele trabalhava engenheiro civil e ele trabalhava em vários cantos diferentes, né? Do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, né? E aí ele voltava quando era, especialmente quando era no Rio, né? Ele voltava contando, né? Que eu fui em um lugar assim, assado, às vezes lugares bonitos, de cachoeira e coisa e tal, de praia, né? Outros municípios aqui do estado do Rio. E aí ele voltava contando, né? E claro que a gente adorava saber, né? Nossa, que bonito aí. Depois, quando começou a ter mais popularidade com máquina fotográfica, né? Aí tirava as fotos, revelava as fotos, mostrava como é que era o lugar, né? E a gente ficava, nossa, que bonito. E ele falava, né? Não, vou levar vocês lá, vou levar lá. Que levava, nunca levava. Nunca levava, ficava só nessa promessa também, né? E era mais ou menos esse seu esquema aí que você está contando também, né? Mas acaba sendo isso, né? Não que seja de maldade, né? Mas bem ou mal são promessas, né? Que nos fazem e não cumprem, né? Então acaba passando por esse meandro da mentira de alguma forma, né? Porque prometer e não cumprir, você está mentindo, né? De algum jeito, né? Então são essas coisas assim, né? Que eu tenho na minha memória também, né? Dessas promessas não cumpridas. Né? E até mesmo estava resgatando essa memória com ele, claro que ele não se lembra de nada, né? Porque é sempre assim, quem promete não cumpre, não se lembra. Quem mente também não se lembra. Só quem sofre a ação que lembra, né? Mas nesse caso aqui, a gente não quer ter vítima nessa história, né? Não, Então, não. a gente tem que sair exatamente desse papel de vítima, por isso que a gente está aqui conversando com vocês hoje, trazendo, rememorando, né, tudo isso, para a gente trazer, né, para a nossa vida adulta e ver como é que a gente trabalha tudo isso, né? É verdade. É porque é diferente, né? A questão da mentira, ela tem várias nuances, tem várias origens e tem várias consequências também, né? Mas é diferente quando uma pessoa adulta promete ou mente para uma criança. Porque a criança, ela não tem uma consciência real de saber consciência, gente, porque sensação é outra coisa, né, que a gente vai falar. A gente está falando de consciência agora. A criança não tem uma condição de consciência de avaliar até que ponto que a pessoa adulta que está falando com ela, se ela está falando a verdade ou não. Se ela está falando com a intenção de realmente realizar ou não. A percepção da criança, sim. A criança, de repente, consegue perceber que não está havendo uma harmonia entre o que a pessoa está falando e o sentimento que ela está emanando. Porque o sentimento a gente emana. Esse sentimento ninguém vê, né? Mas as palavras estão ditas. Então, quando às vezes a gente consegue perceber a criança, na verdade, consegue perceber essa falta de sintonia, né, entre o que se diz e o que se está transmitindo pela emoção, ela já começa a perceber uma confusão, ela já fica achando aquilo estranho, mas a consciência dela não tem condição de avaliar o que é que está errado ali. Então, de qualquer forma, ela leva em consideração o que ela ouviu. Vale o que está dito, né? Vale aquilo que a pessoa falou para a criança. Então, se a pessoa disse, eu vou fazer, a criança acredita que ela vai fazer. E fica naquela expectativa de que a pessoa vai fazer. Sim, e a criança, né, na sua inocência também, né, Cris?
ela acaba acreditando de verdade e ao mesmo tempo também, algumas até podem ser que tenham, mas muitas não têm esse poder de ação de cobrar, né, a promessa, ou de falar, não, isso não é verdade, até porque muitas vezes ela nem sabe o que é verdade, o que não é, ela ainda está na formação de personalidade dela, então muitas das vezes ela não tem nem ação para falar se essa promessa foi cumprida, ou de cobrar o cumprimento dessa promessa, né, ou qualquer coisa do tipo. Então, essa inocência vai fazendo com que nós, enquanto crianças, né, fiquemos com esses registros guardados na nossa memória, né, mesmo que não tenha consciência dela. Né? Então, por Sim. isso que a gente fala muito nesse resgate, né, dessa menina, dessa criança interior, porque ela guarda muitas das histórias que nós trazemos hoje como adultas, né? Muitas coisas que a gente repete, muitas coisas que nos limitam, elas têm origem na infância. Né? Agora, os adultos mentirem para a criança. Eu vejo que isso geralmente acontece porque eles acham que as crianças não vão entender, né? Sim. Né? Muitas das vezes eu mesma percebi isso, né? Com primos, com tios, né? E às vezes as crianças vêm com umas perguntas, né? E aí os adultos ficam sem saber o que responder. E às vezes acabam mentindo, né? Sim. De uma maneira também não intencional, digamos assim, né? Talvez até intencional, mas não de má fé, como a gente está falando, né? Sim. Mas o fato é que mentem, por julgar que a criança não tem entendimento sobre determinado assunto. Né? Mas aí até que ponto também essa é uma mentira válida? Né? Ou nós, enquanto adultos, não temos que aprender, né, mais a falar de uma forma com que a criança entenda, do jeitinho dela, né? Não precisa ser com a profundidade nossa, mas com o jeitinho Sim. da criança. Né? Tem essa coisa dos adultos acharem que a criança não vai entender, ou então na hora eles falam assim, vou fazer sim, mas achando que depois a criança vai esquecer, né? Então, e nem sempre a criança esquece. Nem sempre a criança se desliga daquele assunto. Quando é uma coisa que interessa para a criança, ela fica ligada e cobra, né? Ah, você falou que ia fazer. E aí, dependendo da reação, a pessoa adulta pode, né, continuar dizendo que vai fazer e de repente pode fazer de verdade, mas às vezes pode não fazer. Ou então, uma vez eu soube, assim, eu não lembro agora qual era o assunto da pergunta, mas foi isso que você falou. A criança fez uma pergunta para a mãe e aí estava no ambiente público e a mãe disse assim, ah, quando a gente chegar em casa a gente conversa. E aí chegou em casa, a mãe tinha esquecido o que ela tinha prometido. E a criança lembrou assim, mãe, você falou que quando a gente chegasse em casa a gente ia conversar. E a mãe já nem lembrava mais nada do que era. E a criança ficou cobrando aquilo, e aí, quer dizer, cria essa situação, eu acho que é uma situação que cria um desvínculo, se é que existe, nem sei se existe essa palavra. Né? Existe, estou lembrando, existe. Ficou desvinculada, por quê? Porque a criança, ela percebe que o que a mãe fala, ela não faz. Então, está desconectado isso. Então ela começa a ficar na dúvida. Será que o que minha mãe fala, ela vai fazer mesmo? Será que o que a minha mãe promete, ela vai cumprir mesmo? Então, essa situação é uma situação que acaba criando uma dúvida na criança e uma desconfiança. Porque com o tempo, uma vez feita, outra vez que confirma a primeira, a terceira confirma a segunda e a primeira, a cada vez seguinte confirma todas as outras. Se isso fica num círculo vicioso, acaba que a criança constrói uma ideia da mãe e do pai, ou da pessoa adulta com quem ela convive, que tem essa prática, que ela não pode confiar, porque vai falar e não vai dar em nada, né? Então, isso para o relacionamento com a criança, isso não é nada bom, né? Essas questões da mentira, ela vai ocasionando, né? Toda uma falta de confiança mesmo nas pessoas ao redor.
criança, né, se torna uma adulta, às vezes, muito desconfiada sobre a outra pessoa, né? Exatamente por não saber, às vezes, diferenciar, não ter aprendido, né, a diferenciar essas questões do que é verdade e o que é mentira, uma vez que, às vezes, ela pode ter sido criada num meio em que as pessoas não tinham esse hábito, né, da verdade, ou falavam meias verdades, ou até essa tal dessa mentirinha, né, de leve, inocente, né, sem maldade, mas bem ou mal acaba sendo uma mentira, né? E essa Sim, memória celular que a gente guarda, né, que está no nosso inconsciente, é o que reverbera para a nossa vida, com certeza. né? Com Então, certeza. adultos que estão aí assistindo essa live, especialmente os que são pais, né, ou que lidam com crianças, muita atenção, né, com É. essas meia-verdades que nós contamos para as crianças, né, que estão ao nosso redor de algum jeito. Então, que nós É. possamos, né, refletir sobre isso e nos esforçarmos, né, para agir da forma mais sincera possível, seja Sim, nas nossas verdades ou seja nas nossas promessas, né? sim. É. Essa história de agir com verdade consigo é muito importante. Porque o que acontece? Quando uma criança faz uma pergunta para uma pessoa adulta, ou até mesmo outra pessoa faz uma pergunta, oi, Mônica, que acontece? Se a pessoa adulta que foi questionada, se ela não sabe sobre aquilo, ou se ela de alguma forma tem vergonha de falar sobre aquele assunto, ou se ela naquele momento não está se sentindo bem para falar sobre aquilo, normalmente a gente precisa procurar uma forma amorosa e delicada de dizer isso, de dizer a nossa verdade naquele momento. Olha, eu não sei, eu vou pesquisar e vou trazer a resposta para você. Ou então, assim, olha, agora a gente está percebendo que tá difícil para eu explicar para você isso assim. E aí, quando em determinado momento lá, né, chegar em casa ou em qualquer outro lugar, fazer a promessa, mas cumprir. Né? Mesmo que seja para dizer, olha, a mamãe estava com vergonha de falar disso na frente de não sei quem, então por isso que eu resolvi não falar e tal, explicar a situação para a criança. É isso que você tinha comentado antes, que as pessoas acham que as crianças não entendem. As crianças entendem, mas a gente é que precisa falar a linguagem delas, como você falou, né? Ou então, se a pessoa não está passando bem, então assim, gente, olha, a gente pode falar sobre isso depois? Olha, a mamãe não está se sentindo bem agora, a gente vai conversar sobre isso depois. Mas esse depois tem que chegar. Não é a história do fiado só amanhã, né? Porque aí não funciona. Precisa de verdade chegar. Então, esses assuntos que acabam levando para uma mentira, eles são assuntos muito importantes para exatamente criar esse vínculo de conversa, esse vínculo de que a criança pode confiar na pessoa adulta e a pessoa adulta precisa respeitar essa confiança. Porque eu acho que em algum momento existe esse rompimento dessa compreensão pela pessoa adulta, de que assim, tem alguém do outro lado que confia em mim. O que eu faço com essa confiança? Eu desprezo ou eu vou respeitar e levar em consideração isso e agir de uma forma que de verdade faça jus a essa confiança que estão depositando em mim. Então, isso é a construção do relacionamento. Como é que a gente se posiciona, né? Como é que a gente se coloca dentro do relacionamento de forma que a gente se faça confiável e também tenha a condição de confiar na outra pessoa. E aí isso ser uma coisa recíproca, né? Porque depois as crianças crescem e aí não querem conversar, não falam nada, e as mães e os pais ficam loucos porque essa criança, esse menino não fala com ninguém, essa garota não fala com ninguém, entra e sai, parece até que não tem ninguém dentro de casa, parece até que mora numa pensão, sei lá, e fala um monte de coisa que eu nem sei o quê. Mas é isso, porque não conseguiu criar esse vínculo, né, de
de sinceridade, de verdade, né? Permitindo e dando abertura para que essa criança fale, né? Se expresse de alguma forma. Né? E tem também pessoas que mentem, né, sem perceber, né, que falam, mente que nem sente, não tem aquela expressão? Porque tem pessoas que já estão com essa questão, né, da mentira na veia, né, que mentem por qualquer coisa, por qualquer motivo, né, e não percebem às vezes as mentiras. Só as pessoas mesmo que convivem com ela de verdade é que sabem qual é a verdadeira verdade da história, né? Porque tem gente que adora contar, né, histórias do que não se tem, de quem não se conhece, do que não se vive, né? Tudo para mostrar que é alguém que não é, né? Seja por vergonha de si mesmo, né? Às vezes os adultos, né, acabam mentindo e as crianças acabam aprendendo essa mentira por tabela também, por ficarem com medo, né, da realidade, de mostrar a sua verdade para outra pessoa. Sim. Aí eles acabam mentindo. Às vezes os adultos mentem para as crianças até por isso, por medo do que a criança vai julgar ele. Coitada da criança, ela nem tem consciência daquilo, né? Mas aí, às vezes, a criança acaba mentindo para os pais também por medo do que os pais vão falar, né? De qual vai ser esse julgamento, né? Em relação a essa verdade. E aí acaba virando esse ciclo vicioso e um padrão que vai se repetindo. Essa criança vai crescendo, vivendo em meio a tantas mentiras, ela acaba se tornando uma mentirosa também. Também. É um padrão familiar, né? Que passa, que vai sendo passado e assim aquilo acaba virando natural, acaba virando uma coisa tão comum, tão frequente, que acaba se tornando natural. E aí depois, para reverter isso, é bem complicado. Aí é só terapia mesmo, né? Exatamente, para poder identificar aonde foi que começou, né? Essa ligação com a mentira, né? Ou com as falsas promessas, né? Sim. De onde isso veio, em que parte que isso está relacionado exatamente com o medo do julgamento, com o medo de se mostrar, com vergonha. Às vezes tem pessoas que mentem a sua própria realidade por vergonha, né, da sua própria realidade. Aí elas começam a fingir que conhecem, que vão, que compram, que, né, que são, que não são, por vergonha, né, de serem quem elas são. Seja por conta de status, seja por conta de personalidade, seja o que for. Né? A gente tem aí as milhares de justificativas para essas questões de mentiras e de falsas promessas também. Pessoas que prometem não conseguem cumprir por milhares de motivos também. Mas hoje a gente tem que refletir o quanto que é importante. Né? Nós, hoje, enquanto adultas, refletimos sobre isso, observarmos, né, Cris, se isso acontece com a gente, se a gente mente para a gente mesmo, se a gente faz falsas promessas para nós mesmas, também é importante observar isso. Né? E mais ainda, né, essa nuance que existe entre o mentir e o ocultar, né? Porque às vezes a gente oculta informações, mas tem a sensação de que está mentindo. Isso já aconteceu com você? Comigo isso já aconteceu. De eu não estar mentindo, né? Mas acontece que eu já sei que eu fiz alguma coisa errada e eu acabo ocultando alguma informação, né? Ocultar que a gente diz é você não falar, mas não é por mentira, porque ninguém te perguntou, né? Por exemplo, ninguém me pergunta nada e aí eu vou e eu não falo. Mas eu já sei que eu estou fazendo alguma coisa errada, então eu já não falo para não botar mais lenha na fogueira ainda. Então eu fico quietinha na minha. Então vem aquela sensação em mim que eu estou mentindo. Mas isso é pela autocobrança, né? A gente acaba entrando numa onda de se cobrar tanto que acaba tendo essa sensação, né, de que está mentindo, mesmo sem estar mentindo, né? Só por estar ocultando, né? Para não botar mais lenha na fogueira ainda. Porque se a fogueira vai aumentar, então você vai piorar a situação. Então, em determinado momento, a gente tem que saber avaliar se compensa falar aquilo naquele momento. Aquela informação é essencial, mas como a gente fala, a gente espera esfriar um pouquinho, espera... Oi, Paula! A gente espera
acalmar os ânimos um pouquinho e depois a gente fala. Agora, se a gente fala, se a gente não percebe uma real necessidade, se a informação não é essencial, a gente tem condição de não contar, né? Agora, a gente sabe que existe uma diferença mesmo, conforme você falou, né? Se existe. Porque a gente não tá os coraçõezinhos subindo, muito grata. Podem colocar aí muitos coraçõezinhos. A gente adora coração. Para quem está chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Esqueci o que eu estava falando, Kátia. Ocultar e mentir. Isso, então. A gente percebe que é diferente, a gente não está num tribunal, né? Que se a gente não contar alguma coisa ali, que a gente vai para cadeia, vai ser presa, vai ser nada disso. Né? Então a gente precisa ter uma sensibilidade, sim, de saber em que momento que a gente pode contar, para quem, que horas, se a pessoa está pronta para ouvir. Gratidão, Camila. E o que acontece? É aquilo igual a criança, né? Que, assim, às vezes tem os assuntos tabus, né? Tem vários assuntos na nossa sociedade que são tabus. A gente, às vezes, sabe que para uma criança contar determinada coisa, assim, morreu alguém, ou às vezes até mesmo uma pessoa adulta que tem algum problema de depressão, ou uma pessoa adulta que tenha problema de pressão alta. Então, a gente precisa, uma pessoa idosa, né? Que tem alguma questão de saúde. Isso tudo são situações que a gente precisa ter cautela para ver assim, como que a gente vai contar, qual é a melhor forma. E em determinado período é viável sim manter essa informação omitida para poder preparar o terreno. Então isso tudo faz parte do amadurecimento que a gente adquire com o tempo e com o nosso ímpeto, né, desse movimento, para a gente poder ter essa consciência e conseguir avaliar a situação para saber de verdade em que momento que a gente precisa falar alguma coisa, em que momento que a gente cala e espera um pouco. Não, calma aí, vamos dar um tempinho aqui para não dar bode, para a fogueira não crescer, né? Então a gente percebe que do autoconhecimento, tem a diferença. Do conhecimento de quem você está lidando, né? Dessa Sim. sensibilidade mesmo. Né? Sim, sim. E aí, às vezes, as pessoas vão perceber que essa situação é diferente. Tanto as crianças vão perceber, quanto as outras pessoas vão perceber. A gente não estava mentindo, a gente estava só esperando o momento para contar, e contou. E muitas vezes a gente trabalha exatamente em cima disso. E até na orientação, na hora de orientar uma pessoa ou na hora de educar uma criança, né? É melhor saber por mim do que saber por outra pessoa. Então até agora lembrei aqui uma situação que aconteceu comigo, só que na verdade era de mim para minha mãe e para o meu pai, né? Aconteceu algum problema na escola, que eu não me lembro o que foi, mas eu não confiava na orientadora educacional da escola. E aí, o que eu fiz? Eu botei o pé dentro de casa, porque a orientadora me ameaçou dizendo que ia falar com a minha mãe sobre aquilo que tinha acontecido. E aí, não teve por onde. Eu cheguei em casa, esperei minha mãe chegar do trabalho à noite e falei, olha, aconteceu isso na escola. A orientadora disse que vai te chamar. Então, o que aconteceu foi isso. Porque se ela te contar outra história diferente, ela está mentindo. Então, eu mesma me antecipei. Ao invés de eu ficar com medo da coordenadora, eu fui lá, logo contei, logo rasguei logo o verbo e falei. E a minha mãe até nem brigou comigo. Porque eu fui sincera e assumi logo. Oi? Por pior que fosse, ela nem teve capacidade de brigar com você. Não, então, é isso. Então, assim, se a gente tem essa condição de colocar e dizer a verdade e estar sempre conectada com a verdade, a gente vai ter, de alguma forma, mais argumento. Porque quando a gente quando a gente mente,
Aí o povo diz isso, né? Uma mentira puxa a outra, que puxa a outra, porque você inventou uma coisa, depois você vai ter que continuar inventando para poder manter a primeira, né? Então a gente se enreda ali numa teia que é bem complexa. Então, para a gente desenredar, a gente precisa ver lá a origem. Então, mãe e pai faziam isso, tinham essa prática, e foi o que você comentou que acabou que eu pulou, né? É a história da gente mentir pra gente, da gente fazer promessa pra gente, né? Porque muitas vezes eu também me pego assim, eu tô com sono, eu quero ir dormir, eu vou dormir, mas aí eu faço uma coisa, faço outra, faço outra, faço outra, faço outra. Ou então eu tô com fome, eu vou comer já já, e o já já, ó. Então, isso também são promessas que a gente faz pra gente durante o dia, no cotidiano, e que em algum momento elas podem ter sido plantadas, essa sementinha, muito lá atrás. Né? Dessas promessas, vai fazer e não faz, vai fazer e não faz. E fica por isso mesmo, não tem problema não, deixa pra lá. Aí a gente cresce e faz igual, com a gente. O próprio adulto que ficava com vocês, né? Que criavam a gente, vocês, enfim, tinham essa prática, né? De fazer essas pequenas promessas para si mesmos, e você percebia isso, você via, ouvia, participava, né? E via que aquilo não se concretizava. Os segredos de família também entram nessa, né? Viram Sim. bola de neve mesmo, de verdade. De verdade. Né? Com certeza. E é ruim. Fala você. Essa questão vira uma bola de neve mesmo, porque ainda mais segredo de família, que é uma coisa muito delicada, porque cada pessoa tem um ponto de vista diferente. E então, para uma significa uma coisa, para outra pode significar outra coisa. E aí uma fala, a outra vai dizer que não é aquilo, e a outra vai dizer que é. Então, nossa, segredo de família, vou te dizer, viu? Eu nem sei. Ficou até gaga. É complicado mesmo. Mas essas questões da mentira, né? Ela chega até esse ponto, né? A gente começou do outro que mente pra gente, né? Do pai, da mãe que mentem para aquela menininha, né? E depois até chegar nesse ponto em que nós mesmas mentimos para nós mesmas. Ficou redundante, mas é exatamente isso, né? Quando a gente mente para a gente mesmo. Né? E o quanto que essa mentira vai reverberando, né? Para a gente, na nossa vida e nas nossas relações. Porque se nós não somos capazes de cumprir promessas para a gente que nós fazemos para nós mesmas, quem dirá promessas para os outros? Né? Pois é. A não ser que tenha alguém que fique ali batendo o pé e cobrando a gente, né? Aí, ok, a gente cumpre, né? Mas é o que a gente diz, como é que você vai distribuir amor se você não nutre amor dentro de você? Então, essa é a mesma coisa. Se você não nutre verdades dentro de você, se você não nutre esse cumprimento de promessas para com você mesma, como é que você vai reverberar isso? Como é que você vai agir com verdade para o outro? Né? Vai falar a verdade para o outro ou vai cumprir promessa para o outro? Né? É verdade. Aí agora eu me lembrei de uma frase que eu vou dizer para você, sinceramente, eu nunca tinha pensado nessa ótica, mas ela é uma boa catucada da nossa querida mandala lunar aqui, que a gente falou dela na outra live, né, que é esse livro lindo que essas mulheres maravilhosas montam, e elas falam, primeiro tem uns textos e também depois tem o calendário, né, lunar do ano todo, para a gente anotar nosso ciclo menstrual e tal. E aí aqui no dia 25 e 26 de março, né, agora do mês passado, tem uma frase, olha só que frase poderosa é essa. Uma prática transformadora é a de registrar as mentiras que você conta, desde a menorzinha até as maiores, e analisá-las. Quais situações te fazem mentir? Quem ou o que você quer proteger? Gente, eu li isso aqui, eu fiquei passada. Eu falei, gente... Por isso que eu falei assim, quem nunca mentiu, atire a primeira pedra.
a gente mente e às vezes não sente mesmo. Sim, Se sim. promete e não cumpre, não percebe. Essa é uma reflexão realmente muito forte, Cris. Porque toca lá no fundo, né, cara? De você passar a Toca. reconhecer o que é que você fala que não é verdade. O que você, né? Não estou falando do outro, porque olhar o que o outro faz é muito fácil. Agora, olhar o que a gente faz, o que a gente faz com a gente mesmo, o que a gente faz com o outro, né? Reconhecer que parte da gente que mente e por que Com mente, certeza. né? É um autoconhecimento, né? Isso é uma frase para ficar ali na nossa cara, para todo dia a gente ler e ir refletindo, né? E observando. Não tem aquela prática que o pessoal fala de reclamação? Ah, você quer saber se Uhum. reclama ou não? Observe e vai anotando, né? O dia inteiro, o que é que você está reclamando, né? Ou de pensamentos negativos também, vai anotando quais os pensamentos negativos que você tem. Tem que ser essa Uhum. prática com a mentira também. Você conseguir Precisa. interiorizar, né, essa questão do quanto que você mente ou tanto que você promete para você mesmo ou para as outras pessoas e ir fazendo essa análise ali dia a dia, levando a sério mesmo. É, Gente, porque tem algumas coisas assim que são são muito sérias, né, inacreditáveis, cara? surreais. Porque a gente, o que que acontece? Todas as terapeutas, Catiuxa também é terapeuta, né? Falam que a gente precisa trazer para consciência. Muitas coisas, como a gente está falando. A criança, lá quando estava com menos de 10 anos, quando tinha mais de 10 anos, viveu tal experiência e guardou isso na memória, lá atrás, no subconsciente, no inconsciente, e ela leva isso para a vida dela e tem consequências, né? Então, quando a gente fala de trazer para a consciência, é exatamente isso. Da gente tirar lá daquele lugar da memória onde a gente não consegue acessar e trazer para a consciência para a gente começar a conversar com isso e de verdade conseguir transformar. Porque não é uma questão de dizer, ah, essa pessoa mente, ela é ruim, ela é má, tem que matar, tem que prender, tem que não sei o quê, né? Tem que castigar, qualquer coisa do tipo, né? Não é isso. Quando a gente consegue transformar, a gente consegue perceber as consequências negativas, que são a desconfiança, que são você não conseguir mais falar uma verdade porque você já está tão enredada que se falar uma verdade vai quebrar todas as mentiras e você vai ficar mal. Então, mas assim, e quanto de tensão que cada pessoa fica por preocupação se alguém vai descobrir que ela está mentindo. Então, é um desgaste físico, mental, emocional, total, né? Então, como que a gente pode transformar isso? Trazendo para a consciência o primeiro passo. Perceber o que nós fazemos de verdade, o quanto ou o em qual assunto que a gente está mentindo, para que a gente possa deixar de fazer isso e viver com mais tranquilidade, né? Deixar nossos batimentos cardíacos mais serenos, não tão em suspense, né? Qualquer coisa, ih, fulano chegou, ih, cala a boca, ih, não fala isso agora não sei o quê, né? Então vive todo mundo assim, né? Então isso faz mal para a saúde. Não tem como viver bem, não tem como dormir bem. Com certeza. Não tem mesmo. Então a gente vem aqui Né? convidar, né, todos vocês a fazerem esse resgate, né, com as suas próprias mentiras e as mentiras que você conta, né, as mentiras que te contam, né, e como sair desse ciclo, né, e como fazer Isso. com que as promessas que as pessoas fazem para você sejam realizadas, né? Você sair desse ciclo vicioso da mentira e sair desse ciclo vicioso dessas promessas que não cumprem para você, né? O tema principal da nossa live hoje que a gente colocou lá, né? O que te prometem e não te cumprem, né? E como você fazer
com que esse ciclo vicioso se quebre. Isso tudo tem a ver com o autoconhecimento. Sim. Eu lembrei aqui agora, sabe o quê? Nós estamos na lua minguante. Olha a convergência. Nossa, é verdade. Eu não tinha pensado nisso ainda, né? Então, a gente tem um ritual de lua minguante que está lá no nosso feed. Procura lá um ritual de lua minguante, ritual de banimento, né? Então, se a gente quer uma vida mais tranquila com relação à mentira, a gente precisa fazer um ritual de desapego dessa situação. E a lua minguante é exatamente esse momento, né? Então, a gente pode mentalizar a mentira indo embora na hora do banho, pode escrever a palavra mentira no papel e queimar numa vela, né? Pode se comprometer a se observar, como a Catiuxa falou, né? Todo dia para poder se desligar disso. E também compreender talvez a origem disso, né? Onde que veio lá de trás, para poder desapegar. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente estava falando a história de como que a gente transforma isso, é a gente realmente ter essa consciência de que a gente também mente. Porque a gente só transforma o que está consciente. Quando a gente não tem consciência da situação, a gente continua repetindo aquele mesmo padrão. Então, a primeira coisa é ter essa determinação de encarar, de poder assumir, né, com sinceridade, com respeito e com amor, porque não é para condenar, não é para fazer autoflagelação, mas é para transformar com amor, né? O que mais que ela tem que fazer? Qual é a sua sugestão, Cássio? A vida da gente, a gente tem que levar com mais leveza e mais amorosidade, né? Amor próprio, autocuidado, autoobservação, né? Para a gente não ficar nessa vibe exatamente da culpa, né? Do autoflagelo, né? Você ficar se cobrando demais. É reconhecer que você também faz parte desse processo, desse ciclo, né? Não são só as pessoas que te prometem e não cumprem, não são só os outros que mentem para você, né? Você também mente, você também promete e não cumpre para você e para os outros. Todos nós somos agentes passivos e ativos, né, na vida. Na nossa vida, na vida de todo mundo que está em volta da gente. Mas para a gente sair desses ciclos viciosos, o primeiro passo é reconhecer, sim, e aí é o trabalho de autoconhecimento. E o segundo passo é um posicionamento. Como que a gente se posiciona frente, né, a tudo isso? No caso das pessoas que prometem para a gente e não cumprem, se você observa que esse é um padrão que tem se repetido na sua vida, você pode observar como você se posiciona frente a essas pessoas, né? Porque uma coisa que nós podemos fazer para quebrar esse ciclo, né, que vem fora para dentro aí, e até com você mesmo. Agora que eu pensei, isso você pode fazer com você mesmo, essa autoanálise. Quando você se promete alguma coisa, na hora que você se promete, você se faz essas mesmas perguntas. Eu consigo cumprir? É possível para mim cumprir? O que falta, né, para eu conseguir cumprir? E você pode fazer essas perguntas para quem te promete também. A pessoa te prometeu alguma coisa e você pergunta, você tem certeza que você consegue cumprir isso? Como que você vai cumprir isso? De que forma você vai cumprir? Prazos? Quando é que você vai cumprir isso? Porque marcar data, né? Você faz uma cobrança para a pessoa, você mostra para ela que você não está aqui à toa, né? Que você não é uma pessoa de brincadeira, você não está aqui para que as pessoas tirem sarro com você, sabe? Não, você gosta da verdade. Se você age com a verdade, a pessoa que está lidando com você vai agir com a verdade também. Então, isso parte daí também, né? De você mostrar para a pessoa, eu ajo com a verdade, então eu, né, peço, exijo que você haja com verdade comigo. Então, você não vai prometer para mim algo que você sabe que você não pode cumprir. Porque, às vezes, a gente promete, ou a gente escuta as pessoas prometendo para a gente algumas coisas que a gente sabe que não vão ser cumpridas. Então, nesse momento, é um momento
momento para você falar. Tanto com você mesmo, quanto com a pessoa que te prometeu. Você tem certeza que você pode cumprir isso? Do fundo do seu coração, você pode cumprir isso? Se você pode, como é que você vai cumprir isso? Porque a partir do momento que você faz essa reflexão, você leva a pessoa também a refletir sobre a promessa que ela fez. E aí, de repente, nesse momento, ela reconheça, realmente eu não consigo cumprir. Ou não. Ou, às vezes, essa promessa é de verdade, né? É do coração dela, que ela aceita esse desafio, né? E junto com você, vocês conseguem, às vezes, criar, né, uma metodologia, né, um processo para que essa promessa, de fato, seja cumprida. Porque, às vezes, essa mania de brasileiro, principalmente, né, de carioca, né? Eu te encontro aí, qualquer dia a gente se encontra. E ficam essas promessas soltas pelo ar, né? Então, algumas coisas a gente já se habitua. Geralmente, a gente até mesmo fala, né? Qualquer dia eu vou na sua casa, qualquer dia a gente marca e fica. Mas se você realmente recebeu aquilo como uma promessa, pega o seu caderninho na hora e fala, qualquer dia não, meu amor, é agora. Vamos anotar aqui no caderninho. Quando é que você pode? Porque aí você já amarra, né? E aí já faz a pessoa entender qual é o seu posicionamento frente àquilo. Então, essa é a virada de chave, né? E isso vale para você mesmo, né? Quando você se promete, né? Hoje eu vou tomar um banho de ervas. Pô, eu já me prometi isso 551 vezes, sabe? De falar, gente, preciso de um banho de ervas hoje, né? Vou tomar um banho de ervas hoje. Eu fiz uma promessa para mim mesma e eu cumpri? Não. Várias vezes não cumpri. Então, nesse momento agora, eu já estou tomando a consciência para comigo mesma de próxima vez que eu falar isso, né, eu vou parar e vou ser sincera comigo. Eu vou cumprir isso? Se eu quero de coração cumprir, eu vou anotar ali no papel, quais são as ações que eu preciso tomar para eu concretizar esse banho de ervas mais tarde. O que eu preciso? Que horas vai ser que eu vou tomar esse banho de ervas? Qual a erva? Eu vou sair agora para comprar essa erva, eu vou no meu jardim agora, né, pegar essa erva, para já deixar esquematizado e eu não fugir da raia. Se não, eu acolho. Não, cara, realmente hoje eu não vou cumprir, porque eu tenho um encontro até 10 horas da noite, eu não vou fazer banho de ervas nenhuma 10 horas da noite. E tá tudo bem. Tudo bem. É isso, Camila. É autorresponsabilidade. A gente tem que aprender isso, né? E aí a gente também tocar o coração do outro com isso. Chamar ele para essa autorresponsabilidade também. Né? Isso é muito Com assim. certeza. Isso tudo que você fala. Nada, tá ótimo. Isso tudo que você falou também pode ser denominado como uma conversa clara e explícita. A gente não ficar de milindre, não ficar passando pano quente, né, tapando só com a peneira. Então, assim, fala explicitamente, é isso. Papum, né, cartas na mesa. E isso dá uma tranquilidade. Assim, olha, eu fui explícita, eu falei, não posso fazer, prometi. E ter a humildade de voltar atrás na promessa, pedir desculpa, gente, realmente não consegui fazer. Não leva a mal, não. Eu realmente tive aqui umas questões. Se não pode falar quais são as questões, tudo bem. Mas vai lá e pede desculpa. Não rolou, não vai dar para rolar. Assumir, né, essa autorresponsabilidade que ela falou de uma forma explícita. Porque, fulano falou, eu acho que ela disse, mas não sei se era isso. E fica uma confusão. Então, quando a gente não é explícita no nosso pensamento, quando a gente não diz de verdade o que a gente está sentindo e está pensando, e está pretendendo, só faz a bola de neve crescer, né? Então, a conversa, o diálogo em si já é essencial, né? E isso tudo que você falou, perguntar mesmo para a pessoa, é isso. Não é só uma pressão, na verdade, é trazer para a consciência e para a responsabilidade, para o diálogo, o que de fato é viável. Vamos avaliar aqui. Então, isso tudo só acontece quando a gente conversa. Se a gente não conversasse, a nossa premissa
não precisa falar nada não, então a tendência é dar mais confusão, é dar menos, a promessa ser menos cumprida do que se a gente conversa. Virar mais bola de neve. Cada vez que a gente fala, deixa isso pra lá, eu sei que não vai cumprir mesmo. Ou, a pessoa falou, mas eu sei que isso não é verdade mesmo, eu tô acostumada com isso. Muita gente fala assim, porque a gente está tão descrente das coisas da nossa vida, né, que a gente pensa, é só mais uma mentirinha, é só mais uma promessa não cumprida, né? E aí vai virando essa bola de neve dentro da gente mesmo. Quanto que a gente alimenta essa falta de verdade? Né? Então, Isso. O xamanismo, a gente fala muito o andar com a verdade sob meus pés. Camila sabe muito bem essa expressão, né? A gente fala muito isso no xamanismo. Né, o quanto que é importante, né? Eu vou caminhar com a verdade sob meus pés, porque essa é a minha escolha. Então, cada vez mais a gente cultuar isso para as nossas relações e para com a gente mesmo. Mas é como a gente diz, é um passinho de cada vez. Não adianta entrar na cobrança, né? No autoflagelo, porque cada um sabe onde o calo aperta, né? E onde a gente consegue, como a gente consegue, em que ritmo a gente consegue caminhar, né? E aos pouquinhos ir tomando posse dessa mulher selvagem que está dentro de você, que consegue passar a verdade para o outro, passar a verdade para você mesmo. Né? Quando eu digo mulher selvagem, é você conseguir se conectar com seus instintos mais profundos. Né? É sentir o seu corpo, perceber, né, o quanto que aquilo faz sentido para você. Se essa live está fazendo sentido para vocês aí, já, né, vai compartilhando. A gente está no finalzinho da live, mas essa live vai ficar gravada. Né? Então, vocês podem compartilhar aí com as amigas para assistirem depois, né? Passar essas informações. E gratidão pelos coraçõezinhos. E aí, completando o que a Kátia falou agora sobre essa história de... como é que você falou, Kátia? Eu queria o gancho das pessoas... selvagem, de entrar em contato com o seu instinto, prestar atenção no seu corpo. Isso. Perceber tudo. E quando a gente faz essa conexão com o nosso interior, existe uma consequência inevitável, que é a gente para de se iludir com as promessas. Que a gente já sabe que não vão ser cumpridas. Então, a gente rompe com esse círculo vicioso, né? Porque em algum momento a gente está ali amarrada. A Larissa chegou, seja bem-vinda, irmã querida. Quando a gente está percebendo que as pessoas não estão falando a verdade e a gente se deixa envolver nessa situação, a gente acaba criando um campo de ilusão de que, quem sabe, em algum momento ela vai fazer, né? E então a gente vai, ao invés da gente deixar essa mulher selvagem vir, a mulher selvagem não é aquela que vai comer todo mundo vivo, nem vai botar todo mundo na fogueira, não é isso. É a nossa essência, é aquela que está lá dentro da gente e que deseja de verdade viver e estar bem consigo e com todas as pessoas. E com a mentira envolvida, a gente não consegue estar bem. Então a gente mantém o elo, a corrente do círculo vicioso da ilusão. A gente se ilude, aí a gente dá a impressão, ilude a pessoa e ela vai achar que a gente está confiando nela, que a gente está acreditando no que ela está dizendo, e a pessoa também se ilude achando que a gente também está acreditando. Credo! É um mundo de mentira. Né? Então, quando a gente consegue romper esse círculo vicioso dessa ilusão, a gente vai deixar vir à tona a nossa mulher selvagem, que vai trazer a nossa verdade e que vai acolher aquela situação, mas não vai se deixar envolver e nem vai permitir que a pessoa nos engane. A outra pessoa pode continuar mentindo, mas a gente vai deixar claro no nosso diálogo que a gente sabe que aquilo não é verdade e que a gente sabe que ela não vai fazer aquilo.
né? E se ela continuar batendo o pé lá que vai, ok. Mas a gente se posicionou e disse: eu sei que isso não é verdade. E só isso já é suficiente para a gente romper esse laço, romper essa corrente e não se deixar enganar. Porque às vezes, quando a gente cria a ilusão que a pessoa vai fazer, a gente está se deixando enganar. Então, de alguma forma, a gente está está sendo corresponsável, está colaborando para aquilo ali acontecer também. Então, são são coisas sutis, né, Kátia? Que precisam ser feitas às vezes, mas que são extremamente eficientes para a gente não se deixar enredar numa fuá de confusão de disse-me-disse, de mentira, de promessa. Ah, você falou, ah, eu não falei, você prometeu, eu não prometi, e fica essa confusão toda. Então, assim, são coisas simples, né? É o diálogo, é ser explícita nos acordos. Cátia falou, né? Assim, combina logo, marca logo, quando vai fazer, que dia. São os acordos. Vamos fazer os acordos para de verdade aquela promessa poder ser cumprida, ter condição de ser cumprida, né? Então, no final das contas, a gente percebe que se tem muita gente prometendo coisa para a gente e não está cumprindo, até que ponto que a gente está colaborando para outra pessoa continuar não cumprindo, né? Exatamente, essa falta de posicionamento, né, que a gente muitas vezes tem, de não querer um embate, né, com a outra pessoa, mas o posicionamento nem sempre precisa de embate, né? Às vezes a gente consegue fazer isso com amorosidade, né? Sim. E mesmo assim está se posicionando, mesmo assim está pontuando para outra pessoa o que a gente sente, né? Sim. E, de qualquer forma está ajudando também a outra pessoa no processo evolutivo dela, né? Se for uma pessoa que estiver nesse caminho também, né? Porque tem gente que não adianta você falar que a pessoa não quer ouvir, né? Mas outros... Só que aí é diferente da pessoa que a outra não quer ouvir ou não quer mudar, não quer transformar, beleza, direito que lhe cabe, né? Mas aí como é que eu me posiciono? Né? Eu vou dizer que tudo bem, deixa pra lá, não sei o que lá, eu vou deixar explícito que eu sei que ela está mentindo e que eu não concordo com aquilo e não conte comigo. Né? Então é um posicionamento que a gente às vezes precisa ter uma palavra firme, educada, mas que precisa ser dita. Porque senão a gente está sendo colaboradora com aquilo de alguma forma, né? Está corroborando com aquela prática ali de alguma forma. Então, tem várias... Agora eu até me lembrei, recentemente, agora mês de março, eu recebi um vídeo de alunas e alunos de escolas diferentes que resolveram, como é que se diz? Que disseram para as famílias, mãe e pai, que a escola, a professora lá, estava pedindo um vídeo dessa aluna, desse aluno, com a mãe e o pai, para mostrar para a escola o que eles faziam em casa, né? Se as meninas e os meninos tinham que tipo de tarefas dentro de casa. E aí eu achei maravilhoso, porque todas as famílias que estavam no vídeo, pelo menos as que ficaram no vídeo, desmentiram. Porque as meninas e os meninos diziam que faziam tarefas domésticas, que limpavam, que arrumavam, que não sei o quê. Assim, e aí era hilária a cara da mãe e do pai. Já olhava assim, que você faz isso aqui? E assim, direto, sabe? Assim, ninguém corroborou com aquilo. Então é um posicionamento, você está vendo claramente que a pessoa está mentindo, você vai ficar quieta. Olha, sentar no formigueiro e não levantar, né? Ensinar as crianças a importância, né, de viver com a verdade é fundamental para que na vida adulta dela ela já tenha esse posicionamento, né? Ela saiba, né, diferenciar tanto dela para os outros quanto dela, né? O que é promessa não vai ser cumprida e o que é mentira. Então, realmente é importante esse posicionamento. Isso, então assim,
é isso que a gente falou. A gente sabe que não é uma situação fácil. Muitas vezes são situações extremamente delicadas, mas de alguma forma nós precisamos, no nosso íntimo, dizer para nós mesmas: sim, eu sei que isso é mentira, sim, eu sei que eu me retiro, me desconecto disso, quando não é possível conversar, conforme a gente falou, né? Mas a gente internamente ter essa clareza, essa consciência de que aquilo dali é uma situação de mentira e que a gente não se conecta com aquilo, ou a gente, quando é com a gente mesmo, é que a gente vai se olhar, se observar para romper com esse círculo vicioso. Porque só a gente perde, né? Quando a mentira que a gente mente pra gente, né? Se promete um banho, se promete pintar uma unha, se promete fazer um descansozinho, se promete dormir mais cedo. A gente se promete um monte de coisa e não faz. Então, ter essa sinceridade, né? E esse autocompromisso de transformar para o nosso próprio bem-estar. E também a gente sai dessa sintonia e aí a gente ensina as pessoas a como é que a gente quer ser tratada, né? Tem essa questão energética mesmo, né, Cris? A partir do momento que a gente age com a maior verdade possível com nós mesmos, né, a nossa energia muda e a gente passa a atrair pessoas para o nosso convívio que estejam agindo de acordo, né, com mais verdade. Né? Na sintonia. A gente agir com verdade com a gente mesmo, que a gente, quando muda a nossa energia, a gente é capaz de atrair pessoas, né, que estejam nessa mesma vibe. Né? Ou às vezes não são pessoas diferentes, mas às vezes as pessoas agem de maneira diferente com a gente. Sim. Né? Sim. Isso pode acontecer. Às vezes são os mesmos amigos ao nosso redor. Mas quando a gente passa a agir de maneira diferente com a gente, nesse caso de hoje, né, com mais verdade com a gente, né, cumprindo as promessas, né, para conosco, né, as pessoas ao nosso redor refletem isso também. Com certeza. Com certeza. Então, já temos 1h07 de live. Tá bom, né? Já. Nossa, passa muito rápido. Então é isso, pessoal, por hoje. A live está gravada, então para quem chegou no finalzinho aí pode assistir desde o início, compartilha com as suas amigas e vamos juntas continuar esse bate-papo aí maravilhoso sobre as feridas, as dores dessas nossas meninas, né, dessas nossas crianças interiores. E em maio nós teremos a imersão, a magia da menina, para continuar olhando, né, e tomando posse do nosso poder. Isso. Que nós podemos mudar quem somos hoje a partir da consciência que nós tomamos, né, das dores, enfim, de coisas que nós fomos ensinadas na infância e que hoje não fazem mais sentido na nossa vida. Né? Então, nós somos capazes de mudar isso. Com certeza. E aí tem um link na nossa bio para vocês clicarem lá e entrarem no nosso grupo VIP, onde a gente coloca algumas informações exclusivas, onde vocês ficam sabendo de primeira mão o que nós vamos fazer, o que vai acontecer na nossa tenda vermelha das bruxas. Então vem com a gente, a gente sabe que você também é bruxa. Então vem com a gente. Clica lá no link da bio, você vai ver lá todo o processozinho de confirmação do seu e-mail para você entrar no nosso grupo VIP e ficar mais pertinho da gente. Isso aí. Todas são muito, muito, muito bem-vindas para essa troca maravilhosa. Né? Aguardamos tudo. Oi? Vem. Aguardamos vocês. Beijo, mulherada. Beijo no coração. Gratidão. A Camila Lindona, que vai participar com a gente, que esteve aqui agora participando. Ela vai contar para a gente um pouquinho da experiência dela com a constelação familiar. Como é tratar essa criança interior. Vamos? Sim. Beijo. Vem. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.